versículos 23 em diante. Bom, nesse capítulo 11, Paulo trata de dois problemas da igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja problemática, onde havia muita divisão, partidarismo. Foi uma igreja abençoada porque por lá passaram grandes pastores, grandes líderes. Pedro pastoreou lá, Apolo, o próprio Paulo. Então, havia um partidarismo. Tinha gente que gostava de Pedro porque Pedro era durão. Falava, nós vai, nós vem, tinha cerimônia. Tinha gente que não gostava de Pedro por causa do jeito grotesco dele, gostava de Apolo, que tinha um jeito mais polido. Outros não gostavam nem de Pedro, nem de Apolo, gostavam de Paulo, porque Paulo era mais evangelista, aquela coisa toda. E aí Paulo escreve, dizendo, gente, vocês não têm que gostar nem de Pedro, nem de Paulo, tem que gostar de Cristo, Jesus, porque foi Ele quem morreu por vocês. E havia outros problemas naquela igreja, um deles, aliás, dois deles, Paulo trata nesse capítulo 11. O primeiro problema que ele encontra lá, o problema do cabelo. O problema do cabelo das mulheres da igreja de Corinto. É que naquela época, lá em Corinto, as prostitutas da cidade, elas eram obrigadas por lei a cortar o cabelo. Elas tinham que cortar o cabelo por lei, as prostitutas. Era a ordem das autoridades da cidade. E aí as mulheres cristãs, quando elas se converteram, elas disseram assim, nós não estamos presas a nenhuma lei humana, não estamos presas a nenhuma ordenança humana, nós devemos obediência unicamente ao Senhor. Então qual o problema de cortar o cabelo? E aí meteram a tesoura e cortaram o cabelo. O problema naquela igreja lá era que quando os incrédulos que tinham essa cultura de que mulher prostituta cortava cabelo naquela cidade, quando o pessoal via as mulheres da igreja com o cabelo cortado, então eles comparavam aquelas mulheres às prostitutas, por causa dessa cultura da cidade. Não era algo no Império Romano todo, era algo ali, local, era algo para aquela cidade. Então, um dos problemas era esse. E Paulo então vai explicar, gente, a nossa liberdade em Jesus, ela não pode ferir a consciência do incrédulo. Se para eles, nesta cidade, a cultura é manter o cabelo comprido para se diferenciar a mulher de família da mulher prostitutas, vamos deixar então o cabelo crescer. E ele usa então os argumentos dizendo que o cabelo é o véu da mulher, etc, etc, etc. No finalzinho do capítulo 11, ele vai dizer, gente, mas observe, esse costume que é dessa cidade, nós não temos em nenhuma outra cidade. Então é o seguinte, para não escandalizar o pessoal lá aí, de Corinto, mantenha o cabelo comprido, por causa da consciência dos incrédulos. Evidente que nas outras cidades, Éfeso, Tessalônica, Gálatas, não tinha esse problema, porque não tinha essa cultura. Então esse é um problema que Paulo trata, e que hoje muitos crentes não entendem, e levam ao pé da letra, porque não compreende a cultura do lugar, a cultura do tempo, da época, e querem aplicar esse costume como doutrina, e não é doutrina, é um costume local, que com o tempo passa, com o tempo mudou. O segundo problema que ele trata é o problema da
ceia, então vamos participar daqui a pouco. É que naquela época, a Santa Ceia, aliás, as igrejas, não é como hoje. Hoje a igreja normalmente tem altar, tem uma mesa para guardar as coisas, vocês sentam como estamos aqui sentados. Mas naquela época as igrejas eram nas residências. E quando a ceia do Senhor era preparada, eles preparavam uma mesa em formação em U. Do lado direito do U ficava Jesus, João, que Jesus amava, o apóstolo do amor. Ficava um lugar vago do lado de Jesus, que era justamente para o convidado de honra. Interessante que no dia que Jesus faz a última ceia, o convidado de honra que senta ao lado de Jesus é Judas. Jesus faz Judas sentar exatamente no lugar de honra, para dar ele uma oportunidade para ele mudar. Lá na pontinha do U ficava aquele que ia servir todos, e quem ficava lá era Pedro. Pedro que pegava as bandejas, as coisas, passava servindo todo mundo. Por isso que, como ele foi o menor, servindo todo mundo, entre os apóstolos ele se tornou o maior. Aquele que serve se torna o maior. Aquele que é servido, né, é o menor. Qual era o problema então da igreja de Corinto? Era que quando eles se reuniam, sentavam na mesa, os que tinham dinheiro traziam coisas com abundância, frango, assado, carne, pernil. E os pobres não traziam muitas coisas. E o pobre, por não trazer muita coisa para ceia, ficava lá no canto, lá atrás, escondido, atrás do balcão, com vergonha de se aproximar da mesa para cear. E os ricos metiam a mão na mesa, comia a carne, aquela algazarra na hora da ceia, risada alta, falatório terrível, ninguém respeitava nada, pegava a garrafa de vinho, tornava, se embebedava, era uma bagunça. Quando Paulo chega nessa igreja, Paulo fala: gente, está errado, o que vocês estão fazendo aí não é a ceia, isso aí não é ceia não. Aí ele explica o que é a ceia, né? Olha comigo aí o versículo 20, quanto que eu falei? 23, né? 23? Ele diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, ou que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber esse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, o que Paulo ensina ali na ceia? Ele ensina que toda vez que você receber o pão, receber o cálice, você é convidado a olhar para 3 direções. Deus convida você a olhar em 3 direções. A primeira direção que Deus convida você a olhar é para trás. Quando no versículo 23 ele diz, versículo 24 ele diz: tomai e comei, isso é o meu corpo que foi partido por vós, fazer isso em memória de mim. Ele pede para que a gente olhe para trás, para que a gente lembre daquilo que ele fez lá na cruz. A gente lembra das suas mãos perfuradas,
seus pés perfurados na cruz, espinho sobre a cabeça, e quando Jesus estava sendo maltratado antes de subir ali, pegaram uma vara, bateram na cabeça dele, os espinhos entraram e cravaram o seu couro cabeludo, puxaram a barba dele, arrancaram a barba de Jesus, prepararam um chicote cuja ponta tinha ossos, e cada chicotada que Jesus levava arrancava um pedaço de sua carne. Tudo isso ele fez por nós. Então a Bíblia diz fazer isso em memória, lembre do passado, né? O que mais que ele diz? Ele diz para a gente também olhar para onde? Olhar para o alto. Olhar para o alto. Olha o versículo 26. Ele diz: todas as vezes que comerdes pão e bebedes cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olhe para o alto. E lembre-se que um dia o seu Senhor, que morreu aqui na cruz, ressuscitou, foi para a glória, e um dia Ele voltará. Versículo 28, ele pede para olhar para a terceira direção. A terceira direção é: examine-se o homem a si mesmo, ou seja, olhe para dentro de você. Então você olha para trás, para cima e para dentro de você. Você faz uma análise da sua vida, você vê o que precisa mudar. E quando a gente participa da Santa Ceia, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz tem o poder de nos perdoar. Diga glória a Deus. De nos lavar. Pastor, Jesus quer me perdoar, quer me lavar? Quer. Jesus quer fazer uma aliança com você. Olhe na sua Bíblia aí, por favor, na sua Bíblia. Versículo 25 mais uma vez. Quando ele diz: esse cálice, né, é o cálice de uma nova aliança. A Bíblia tem duas alianças: uma antiga aliança e uma nova aliança. A antiga aliança é o Velho Testamento. Velho Testamento, o relacionamento, a aliança do homem com Deus era baseada em quê? Baseada em méritos. O sujeito guardava a lei, guardava o sábado, não comia carne de porco, não comia isso, não comia aquilo, sacrificava aqui a colar para ele merecer receber a bênção de Deus. No Novo Testamento é o contrário. No Novo Testamento não há necessidade de sacrifício de animais, porque Cristo Jesus foi o Cordeiro que se sacrificou por nós na cruz. E quando eu me coloco debaixo da cruz, o sangue que aqui foi derramado vem sobre mim e me lava e me torna aceitável a Deus. Deus me aceita agora, não é por causa dos animais que eu sacrifico, não é porque eu pego meu salário e vou na igreja, que isso aí vai comprar Deus, não. Ele me aceita por causa do sangue que foi derramado nessa cruz. Diga glória a Deus. É por isso que você tem que participar. Tem que participar da ceia. Tem que renovar sua aliança. Pastor, mas eu estou fazendo algumas coisas erradas, eu estou andando em alguns caminhos errados. Examine-se. Faz um voto com Deus de mudar, pede a Ele, Senhor, me dá forças. Muita gente não entrega a vida para Jesus, porque muita gente não entende como é que funciona o processo. A pessoa acha que se ela entregar a vida para Jesus, ela vai ficar sozinha e vai ter que guardar um monte de lei. Não. Quando você entrega a vida para Jesus Cristo, Ele envia o Espírito Santo, que é uma outra pessoa, um outro consolador. O Espírito Santo vai ficar com você todo santo dia. Quando você cair, Ele vai estender a mão, vai te levantar. Quando você pecar, Ele vai falar na sua consciência: ó, isso aí que você fez não foi legal, hein? E aí Ele vai convidar você a se arrepender, pedir perdão. O Espírito Santo vai ser o seu melhor amigo, vai ser o seu grande amigo nessa